Nos últimos 10 anos, o Vasco tem vivido um drama recorrente e que parece não ter fim, a dificuldade crônica de contratar atacantes de lado que realmente possam ser titulares e fazer a diferença. Desde o retorno à primeira divisão, o clube enfrentou diferentes realidades no mercado de transferências, passou por períodos de altos investimentos e até mesmo por algumas promessas que empolgaram a torcida. No entanto, algo sempre se repetia. O Vasco não conseguia encontrar um atacante de lado de campo que tivesse o perfil para se destacar como titular, sendo uma verdadeira referência para o time. Em 2023 e 2024, os anos iniciais de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, trouxeram um alívio momentâneo para a torcida, com grandes investimentos no elenco. O Vasco parecia determinado a voltar aos trilhos e a investir pesado para se fortalecer. No entanto, a grande incógnita era uma: o time gastou, investiu e contratou jogadores de peso, mas, apesar de tudo, o clube não conseguiu trazer aquele jogador de lado de campo que fosse o suficiente para realmente fazer a diferença. Nem o perfil explosivo, nem o atacante de lado com instinto goleador chegaram ao clube. Agora, em 2025, o cenário já é outro. O Vasco ainda não fez grandes investimentos e, mais uma vez, se vê preso ao mesmo problema: a falta de um atacante de lado que seja decisivo. O clube precisa de um jogador rápido, que tenha a capacidade de quebrar linhas adversárias, que consiga atuar de maneira dinâmica nas jogadas e, mais importante, que tenha um bom poder de definição na hora de finalizar. E é aí que o time ainda peça. Enquanto isso, a pressão em cima da diretoria só aumenta. O jogo contra o Fluminense, mais recentemente, demonstrou em toda a sua intensidade como essa deficiência no elenco tem sido um problema constante. O Vasco entrou em campo com 5 meias no setor ofensivo, mas nenhum deles com características que pudessem ser uma solução para o problema. Não havia ninguém com a capacidade de furar a defesa do adversário de forma rápida, dribladora ou com grande poder de decisão. E é justamente aí que mora a grande falha. Um time que não tem jogadores capazes de desequilibrar nas beiradas do campo fica previsível, sem alternativas e sem profundidade. O futebol atual exige que equipes tenham atacantes de lado que possam agregar de diversas formas. Esses jogadores não são apenas os responsáveis pelas assistências, mas também pelos gols. São eles que precisam ser a linha de frente do ataque, aproveitando-se de sua velocidade e habilidade para criar jogadas e desorganizar a defesa adversária. São jogadores que, quando num contra um, conseguem desequilibrar e, muitas vezes, decidir uma partida. O Vasco, por mais que tenha tentado, ainda não encontrou esse tipo de jogador. E, com isso, a equipe sofre. Sofre porque, sem essas peças de destaque, o time perde o dinamismo necessário para ser competitivo, para incomodar os adversários mais fortes e, principalmente, para ir atrás dos seus objetivos no Campeonato Brasileiro. A questão que surge é: por que, em todos esses anos, o Vasco não consegue acertar nas contratações de atacantes de lado? Será que o mercado brasileiro está escasso desses jogadores? Ou será que o clube, mesmo com os esforços de investimento, não tem sido assertivo nas escolhas? A resposta para essa pergunta vai além do simples erro de planejamento, é algo que tem que ser repensado de forma estratégica, pois o clube está perdendo cada vez mais o ritmo competitivo diante da sua necessidade urgente de um atacante de lado efetivo. O problema é claro, mas a solução não está tão simples. O Vasco tem a história e a grandeza de um clube que merece estar brigando por títulos e objetivos maiores. E, para que isso aconteça, precisa urgentemente corrigir essa falha estrutural. Não podemos esquecer que, ao longo dos últimos anos, o clube investiu em algumas contratações, mas, por algum motivo, os atacantes de lado sempre ficavam aquém das expectativas. É hora de a diretoria realmente se atentar a essa carência e buscar, no mercado, um atacante de lado que traga a agilidade, a velocidade, a técnica e, principalmente, a capacidade de decidir quando o time mais precisa. A torcida já está cansada de ver o time entrando em campo sem essa peça fundamental. Jogadores como esses, que podem desequilibrar um jogo, que sabem decidir no momento certo, são essenciais para qualquer time que tenha aspirações maiores no futebol brasileiro. O Vasco não pode continuar sofrendo com esse mesmo erro. É hora de buscar um nome que seja capaz de se tornar referência, não só para o ataque, mas para a forma como o time pode atuar nas beiradas do campo. Se o clube continuar sem essas peças, dificilmente conseguirá competir de igual para igual com as outras grandes equipes do Brasil. O ataque precisa de velocidade, agilidade e, claro, capacidade de definição. Com isso, o time terá muito mais profundidade e dinâmica ofensiva. O futuro do Vasco depende, entre outras coisas, de encontrar esse atacante de lado capaz de fazer a diferença e ajudar o time a voltar a brigar pelos primeiros lugares. A resposta está no mercado e, mais do que isso, está na estratégia de buscar a peça certa para corrigir o erro que persiste há anos. Essa é a missão da diretoria do Vasco: corrigir esse erro crônico, investir com inteligência e encontrar um jogador de lado que realmente faça o time brilhar. A torcida merece mais do que promessas e mais do que falhas nas contratações. O Vasco precisa de um ponta goleador. O clube precisa de um jogador que, quando entra em campo, mude a história do jogo. E esse é o desafio para 2025.